São Luís Maria de Montfort, e uma das frases que quisiera colocar, iniciar: a quem Deus quer fazer muito santo, eu faço muito devoto da Santíssima Virgem Maria. É uma frase de São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort, um santo francês, viveu no século XVII, XVIII, lá na França. Foi um grande missionário, apóstolo da cruz, apóstolo de Maria e propagador da verdadeira devoção. Quisiera dividir essa primeira parte com três momentos. Primeiro, São Luís Maria de Montfort, um menino que queria ser santo. São Luís Maria de Montfort, um jovem que queria ser santo. E São Luís Maria de Montfort, um adulto ou sacerdote que queria ser santo. O que nos santifica? O qual é o caminho que São Luís propõe? Viver a aliança do seu batismo de uma forma radical. Então, isso aqui, viver cada um a graça batismal que é recebido, que se torna santo. Então, São Luís Maria de Montfort entendeu muito bem essa parte, que a santidade é a meta de cada cristão. Então, ele vai escolher os caminhos que possam ajudar a tornar-se santo. O primeiro caminho, de fato, todos os batizados, a graça batismal que nos conduz à santidade. Segundo caminho é a cruz, que é a cruz que faz parte integral da vida de São Luís Maria de Montfort. E o terceiro é Maria. Por isso, o lema de São Luís Maria de Montfort: a Jesus por Maria. Outras palavras, todos os. Então, é uma foto da época de São Luís. São Luís nasceu no dia 31 de janeiro de 1673. Um dia depois ele foi batizado. Umas fotos da casa. E a família teve 18 filhos. Lá nessa época, 18 filhos. E ele era o segundo filho. E como a família tinha muitos filhos, tinha esse costume de ter mamães para cuidar. Então, São Luís foi colocado ao cuidado da mamãe Andreia, que era mais ou menos os primeiros 6 anos que cuida São Luís, tanto na educação da fé. Entre todas as irmãos, São Luís amava a essa irmã chamada Luísa. A ela sempre falava de Nossa Senhora. Até ele dizia: se você rezasse todos os dias diante da imagem da Senhora, você vai ficar linda. Assim cativava não só seus irmãos, também a muitos. Então levava a sua irmã para rezar todos os dias diante da imagem da Nossa Senhora o terço. O lugar, o Instituto dos Jesuítas, onde ele estudou, era um menino talentoso. Deus tem muitos talentos e ele vai preparando tudo para a missão. Caridade fazia parte da sua vida e solidariedade não podia faltar. É um episódio que aconteceu na vida de São Luís quando ainda era adolescente. Na escola tinha um amigo que não tinha roupa agradável. E os meninos amigos começaram a burlar. O que ele fez? Imediatamente ele fez uma coleção, comprou e deu a essa roupa que ele estava precisando dessa menina. Amor e doação. Ainda estudante, no tempo livre, procurava ir ao hospital dos pobres para assistir aos doentes. Oração que sustentava sua vida pessoal. A devoção a Maria não podia faltar. Nunca passava a igreja ou a qualquer atividade antes de rezar diante da Nossa Senhora. Também era um grande
escultor. Talentos que não faltavam, porque Deus assim preparou. O jovem que deseja se tornar santo, sentiu dentro de si esse desejo para se tornar santo. Assim ele vai descobrindo a sua vocação. Chega aos 18 anos, descobrindo a vocação. Ele diz que estava um dia diante da imagem do Senhor rezando, e ele teve essa inspiração: Luiz, você vai ser sacerdote. Diante dessa inspiração, ele vai a casa, partilha com seus pais. No primeiro momento, seu pai não queria, depois não queria impedir, e permite ir fazer essa experiência. De que forma agora São Luís, como jovem, já toma uma decisão radical na sua vida? De que forma? Primeiro, enamorando-se. Enamorando de Jesus, do Evangelho e da Nossa Senhora. Assim ele vai conhecendo, deixando-se conquistar pelo amor de Jesus e pelo amor de Maria. E segundo, não só enamora, também deixa de apaixonar. Apaixonar, que modelo para ele é Jesus. Tendo modelo como Jesus, imita a Jesus, e também esse é o caminho da intimidade. Primeiro enamorando-se e apaixonando-se por Jesus, pelo Evangelho, pelo seu reino. Esse caminho da seguimento de Jesus, uma decisão radical, marca 3 momentos. Apenas ele sair da casa, ele vai fazer 3. Primeiro, ele vai encontrar com um pobre. Diz que da sua terra, passar tem um ponte. Essa ponte é chamada Seção Ponte. Então, cruzando essa ponte, ele vai encontrar um pobre que estava aí, representado. A ele entrega o dinheiro que seus pais deram para chegar até Paris. A segundo pobre, ele entrega toda a roupa que os seus pais deram. E assim ele chega a Paris, naquela época, caminhando mais ou menos 300 quilômetros a pé, mendigando no caminho, e chega a Paris como um pobre. Porque diz, segundo a história, tinha seminário para os pobres, para os ricos. E ele chega ao seminário pobre, e o padre que estava não reconhecia, pensava que era um mendigo, não queria receber. Mas depois foi admitido, e ele vive lá, prepara para ser sacerdote. E como não tinha condição para pagar, tinha que pagar pensão todos os meses, ele velava durante a noite nos cemitérios, ganhava dinheiro para pagar para estudos, também ajudava aos outros. Pela graça de Deus, 5 de junho de 1700 foi ordenado sacerdote, e depois ele começa a missão. Nunca deixava de falar de Nossa Senhora e do poder do Santíssimo Rosário. Depois de 3, 4 anos do sacerdócio, ele sentiu que algo faltava na sua vida sacerdotal. Ele não queria ficar numa vida estática. Ele queria seguir ao estilo dos apóstolos, levando o Evangelho e pregando sobre Nossa Senhora. Então ele fez um retiro. Senhor, mostra-me qual é o projeto e a sua vontade. Porque ele sentiu dentro de si, ele queria ser missionário. Sair da sua terra, ir a outros países a pé, pregando o Evangelho. E nesse tempo, ele ficava num hospital de Poitiers, perto de Paris. E nesse hospital tinha muitos pobres
que não tinham condição. E São Luís sempre ia lá visitar e rezar. Um dia, a condição era tão grande que não tinha usado batina, não tinha. Então ele estava diante do Santíssimo 4 horas de joelho rezando. Os pobres que viram a sua condição fizeram a esmola, compraram a batina e entregaram a São Luís. E esse outro episódio, nesse tempo que ele estava aí no hospital para descobrir a sua vocação, ele todas as noites ia nas ruas rezar e também levar os pobres ao hospital. Um certo dia ele encontrou um pobre que estava aí nesse frio, nesse inverno, sofrendo. Ele carregou sobre si e vai levando ao hospital. E estava acompanhando um irmão chamado Nicolás e diz: Padre, muitas pessoas nos estão mirando. Você está carregando um pobre que está em uma situação terrível. E São Luís, olhando a esse irmão Nicolás, diz: Nicolás, se eu não levasse esse amigo, esse irmão que está sofrendo, o que Deus dirá de nós? Você está preocupado com o que o outro dirá, mas o que Deus dirá de nós se nós não levássemos esse nosso irmão assim? Outro, São Luís, nesse tempo que ficou lá no hospital, confessava, recebia muitos. E um certo dia chega um jovem, Maria Luísa Trichet. Ela foi confessar. Mas São Luís, depois da confissão, diz: você vai ser irmã. De fato, a profecia de Montfort cumpriu. Ela foi a primeira seguidora de São Luís Maria de Montfort. E ela foi mãe da congregação dos padres montfortinos. E a primeira congregação que São Luís fundou foi a congregação das Filhas da Sabedoria. Hoje ela é Beata Maria Luísa de Jesus. E a congregação da rama feminina das Montfortinas está em mais de 33 países do mundo. São Luís nunca deixou de falar da cruz. Para ele, jamais a cruz sem Jesus, nem Jesus sem a cruz. Cruz é fonte da salvação. Cruz é fonte da alegria, da esperança. Por isso ele escreveu um dos livros menos conhecidos, mas para ele é fundamental: o amor da sabedoria eterna. Maria Luísa se torna religiosa. São Luís também deixou escritos muitos livros: Tratado da Verdadeira Devoção, Segredo de Maria, Segredo do Santíssimo Rosário, Súplica Ardiente e Amor da Sabedoria, 165 cânticos. Assim vão as obras que São Luís nos deixou. Nesse tempo que ele ficava no hospital, de toda forma, ele queria ser missionário nas terras estrangeiras. Decidiu, então, ele vai fazer uma viagem de Paris até Roma a pé. A providência de Deus vai acompanhando nessa viagem que durou mais de um mês. Ele chega a Roma, teve a graça e privilégio de encontrar com o Papa Clemente XI, no dia 6 de junho de 1706, e ele, diante do Papa, ele coloca a sua intenção de ser santo, de ser missionário nas terras estrangeiras. Papa Clemente XI escutou o desejo desse padre jovem e diz: Padre Luís, o senhor jovem tem muito entusiasmo, Deus seja louvado, mas não, o senhor não precisa ir longe. Ele queria ir ao Canadá. O Papa disse: o senhor vai voltar à sua terra, porque há muito trabalho para fazer. E deu bênção apostólica e deu um título: a partir de agora o senhor padre vai ser chamado missionário apostólico. Missionário apostólico, vai nas terras, vai pregando o evangelho, sempre obediente aos senhores bispos.
Então, isso vai marcar a vida de São Luís Maria de Montfort. A partir desse encontro, como sacerdote, São Luís vai buscar a santidade. Itinerário e caminhada que ele vai fazer, vai descobrir cruz. Nos momentos da cruz, para ele nunca faltava amor a Deus e a obediência a Deus e aos senhores obispos nas dioceses. Estava apaixonado por Deus e pela humanidade. Por isso o lema que ele vai propagar em todas as obras completas, Deus só. Sempre ele coloca o último parte, Deus só. O amor de Jesus reina nos nossos corações, Deus só. A paixão pelo Evangelho e pela humanidade. Maria, a consagração. Esse tema, segundo momento, falarei sobre a consagração. E Jesus, agora ele vai dizer, Jesus está dentro de mim, dentro do pequeno do meu coração. E agora eu também quero encontrar esse Jesus no outro, fora de mim. Missionário. Aconteceu como padre, como já era missionário, andava todo lado pregando. Depois de tantos anos, ele volta à sua terra natal. Todo mundo sabia que São Luís ia voltar, e também mamãe Andreia, aquele que cuidou os primeiros 6 anos. E ela preparou delicioso comida para receber já o padre. Então, ele foi levando um grupo dos pobres a casa. E a mamãe disse, não precisa, Jesus, eu só preparei para o Senhor. Ele disse, mamãe Andreia, a Senhora me ensinou a caridade, a Senhora me ensinou amor a Deus, amor ao outro. Agora a Senhora se transformou. Onde a Senhora não quer receber pobres, nem eu posso entrar. Então, não quis entrar e jantar. E a mamãe Andreia arrependeu, pediu permisso. Depois disse que ela ofereceu tudo que ela preparou para os pobres. E outro episódio que marca a vida, a missão do Montfort. Na cidade de Dinan. Estava de missão um dia, à noite, já de inverno, veio um pobre, deitado, sofrendo, não tinha cobertura, então colocou e vai levando a uma casa, onde ele estava hospedado na casa dos padres dominicos. Então tudo estava fechado, porque era 9 horas, antes de 9 horas ter que entrar. Fechado, ele estava carregando, esse homem vai tocando as portas, diz, abra Jesus Cristo. A frase que marcou a vida, até agora nesse lugar onde ele entrou, colocaram essa frase na entrada dessa casa, abram a Jesus Cristo. Porque ele viu em cada pessoa a mesma presença de Jesus. Compartilhava sempre o tempo com os pobres. Outro episódio que marca a vida de São Luís, esse episódio que aconteceu em Pontchateau. São Luís tinha sempre esse desejo, depois de cada missão, ao final ele construía uma pequena cruz como sinal da sua missão, sinal que ele passou, para que todas as pessoas que viessem essa cruz possam lembrar a essa missão também, aquilo que ele pregou. Aconteceu, São Luís, nesse lugar Pontchateau, queria construir um calvário. Foram um trabalho de 1 ano, mais ou menos. Todo o povo de Pontchateau trabalhou. Todo terminou. Amanhã já era inauguração. Todo estava pronto. Na véspera, São Luís recebe uma carta do bispo. Diz: Senhor Padre Luís, infelizmente, o Calvário não será inaugurado. Porque também tinha muito momento que a França vivia, também situação política, tudo isso. Então, disseram que São Luís estava construído para atacar, para a guerra.
Então recebe uma carta dizendo o Calvário não será inaugurado. Imagine, um ano de trabalho, tantas pessoas, e ele diz com serenidade: irmãos, o Calvário não será inaugurado. Agora construamos o Calvário em nosso coração. Tinha uma serenidade de perceber a vontade de Deus em Deus, sendo sempre obediente a Deus e na diocese. E depois ele foi para fazer o retiro. Ele ficou, e desse retiro vem outro livro chamado Carta aos Amigos da Cruz. Ele escreve essa carta falando sobre a cruz na nossa vida, o significado da cruz que foi para Jesus e também como nos devemos afrontar momentos difíceis. A partir dessa experiência, ele escreve esse livro maravilhoso, Carta aos Amigos da Cruz. E outro episódio que aconteceu no confessionário era uma filha do prefeito desse município. Ela foi confessar porque ela escutou muito de São Luís. Ela foi confessar. Então confessou. São Luís ao final não deu absolução. Ele diz: pega, como que diz? Pano a lenço. Então ele pegou o lenço que você tem. Pegou, tinha 3 pontos pretos. Então ele disse: padre, não sabia o que aconteceu. São Luís disse: vai, lava bem e depois vai voltar. E ela foi, lavou, tentou de todo o bem possível, não conseguiu lavar, porque apareceram. Depois ela descobriu, ela não confessou os 3 pecados. Voltou, confessou. E São Luís diz: pega agora o lenço. Ficou branco. Grande lição foi para ela e também essa notícia divulgou na toda a cidade. Disse que também essa depois se tornou freira, a filha da prefeitura. E outro episódio que aconteceu: São Luís foi à casa de uma senhora. Era uma época que não dava fruto de... Que fruto é? Cereja, não? Então não era época, então não tinha nada para comer. Então São Luís disse: vai a jardim, traz alguns frutos para mim. Ela disse: padre, essa não era época, você vai. Viu a milagre que aconteceu no jardim. Bem, irmãos, um pouco resumindo, São Luís, como criança, como menino, como jovem, como sacerdote, sempre buscou a vontade de Deus. O desejo dele é se tornar santo em tudo, agradando a Deus, sempre colocando a vontade de Deus no coração e na vida. E agora, um pouco conhecendo a vida dele, porque não pode falar todo o tempo, não? Mas qual é o caminho da santidade? O itinerário. Como resumo, podemos chegar no primeiro momento, ele encontra eu e Deus. É o encontro entre 2 apaixonados. Segundo momento, eu a comunidade. Deus me conduz a uma comunidade. A gente vive a fé, não sozinho. Por isso a gente, na missa, na comunidade, vivemos a nossa fé. E o terceiro momento é a missão, ir ao encontro de Jesus presente em nós.
Estamos no Santuário da Aparecida, o último documento da Aparecida, batizados e enviados. Então, São Luís, a oração leva a fé leva a ação. No meio está Deus. São Luís é o Deus nós, é o Deus outro. Então, na palavra, no centro está Deus. Se a gente tira Deus, no meio de Deus estamos nós. Essa é uma frase muito bonita de São Luís, que deixa no meio de Deus, na palavra está eu. Então, ora, eu Deus, pessoa, eu Deus nós, eu Deus outro. Em Deus estamos nós. E outro episódio que também deixou bem conhecido lá na França. São Luís tinha esse costume de todos os anos fazer retiro ignaciano, 33 dias. E todo ano ele fazia. Então ele foi para fazer o retiro e falou na casa: por favor, não deixe nenhuma pessoa durante 33 dias. Eu só vou ficar fazendo o retiro pessoal. Aconteceu, uma senhora mãe que tinha um filho bem doente, conhecendo sobre a graça, o dom que São Luís tinha, ela queria levar a São Luís para que ele fizesse uma oração com seu filho. Então chegou à casa onde São Luís estava fazendo retiro. Na portaria ela disse: Senhor, eu quero encontrar para que São Luís pudesse rezar uma oração para meu filho que está muito doente. Ele disse: não pode. Padre Luís me falou não deixar ninguém, porque ele está em silêncio 33 dias. Nesta conversa, a mãe que estava fazendo com esse senhor na portaria, a criança correu e chegou, e São Luís estava de joelho rezando. E a criança viu e voltou e disse: mamãe, eu vi o Padre Luís estava de joelho conversando com a senhora. O senhor que estava na porta, a portaria, ele disse: menino mentiroso, o Padre Luizinho está sozinho lá fazendo retiro. Você está dizendo que ele está conversando com uma senhora. Ele também, curioso, vamos saber com quem está. Foram, São Luís estava de joelho. Quando chegaram, ficou de pé e disse: Padre Luís, este menino está mentindo que o Senhor estava com a senhora conversando. São Luís perguntou: menino, o que você viu? Eu vi uma senhora linda. Estava diante de você, você estava de joelho. São Luís disse: estava rezando. Eu não podia ver aquela que é toda santa pura, porque eu só pude sentir. Mas benditos aqueles que de puro de coração verão a Deus. Era a Nossa Senhora que apareceu. Também São Luís deixa no testemunho escrito esse episódio. Foi a última missão de São Luís no dia 27 de abril de 1716. Último momento, já sabendo, chegando a sua hora, ele diz: Estou entre Jesus e Maria e não peco mais. Assim faleceu no dia 28 de abril de 1716. A herança que São Luís deixou foram missionários monfortinos, conhecidos também como Companhia de Maria, Filha da Sabedoria, Irmãos do Espírito Santo e os leigos monfortinos. Um pouco para conhecer a São Luís, porque no tratado, no manual, o manual está cheio do espírito de São Luís Maria de Montfort. É muito interessante, espero, eu sei que todos deveriam conhecer a vida de Franco Duff. Como Franco Duff teve contato com São Luís por meio do tratado. Ele tinha medo
para receio, medo para entender. Quantas vezes ele leu para entender? Ele diz: 6 vezes li, não entendi nada. Impressionante, ele deixa 6 vezes li, não entendi nada. E depois ele deixa como importante para todos os legionários conhecer a vida, conhecer o tratado e fazer a consagração. No segundo momento nós teremos um pouco a ver porque Frank Duff fala da verdadeira devoção, fala da consagração. Nós pegaremos no capítulo 6 do manual que São Frank Duff nos deixa claríssimo a importância da verdadeira devoção e da consagração. E por que São Luís? Porque São Luís marcou a vida de Frank Duff. São Luís ensinou a Frank Duff a cultivar uma verdadeira devoção e também sermos escravos de Jesus e Maria. Então, primeiro momento, termino com esse momento. Não sei se tem alguma pergunta sobre São Luís, posso também, para me ajudar.